Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós leremos os versos 3 e 4. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus, sendo consolados por Deus. Todos nós, em nossa vida, em nossa existência, enfrentaremos choro, luto, tristeza, angústia, sofrimento, sentimento de solidão. Todos nós enfrentaremos isso. Nós precisamos entender cada vez mais que todo sentimento humano nós experimentaremos nessa vida. E a tristeza, o choro, a ansiedade, a aflição, nós passaremos por ela. Mas a Bíblia nos ensina e nos exorta a buscar o consolo, o conforto em Deus. Porque Ele é o único que terá a solução, o consolo e o conforto quando as palavras falharem, quando os argumentos inexistirem, quando as explicações para algumas situações da vida não existirem. Nós precisamos, acima de tudo, buscar o consolo e o conforto em Deus, porque a Bíblia nos ensina que Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele tem toda consolação para confortar o meu e o seu coração em qualquer circunstância. Ele é misericordioso e a sua misericórdia dura de geração em geração. Nosso Deus não é um Deus de ódio. Esta é a primeira lição que precisamos aprender. Deus é misericórdia. Ele tem compaixão dos seus filhos, das suas criaturas, da sua criação. Ele se compadece do nosso sofrimento. E nós podemos perceber isso na existência do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Como Jesus tinha compaixão das pessoas. Diz o texto que ele, vendo a multidão, se moveu de íntima compaixão, porque elas eram como ovelhas desgarradas que não tinham pastor. Quando Jesus entra na cidade de Naim, há um cortejo fúnebre, uma viúva levando seu único filho que havia falecido para ser sepultado, e a grande comoção e tristeza. E diz o texto que Jesus, olhando para a viúva, se moveu de íntima compaixão pela dor daquela mulher. Deus é misericordioso, Ele não está impassível ao nosso sofrimento, pelo contrário, Ele nos conforta e nos consola. Deus é misericordioso. A Bíblia também nos ensina, precisamos confiar nas misericórdias do Senhor, porque elas não têm fim. Lamentações 3:22 nos diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Por isso, por mais negra que seja a noite que você esteja enfrentando, ela vai passar. Novas são cada manhã. Nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. O consolo de Deus virá com o tempo e Deus utiliza o tempo para nos consolar e nos confortar em todas as adversidades, porque Ele tem resposta para tudo. Por isso precisamos aprender a viver um dia de cada vez e esperar um novo amanhã com esperança, porque Ele trará novas coisas, novas realizações, novos sentimentos, novas possibilidades. Se hoje você chora, amanhã você voltará a sorrir, porque assim é a vida. Se hoje há choro, amanhã haverá alegria. Se hoje há dor,
Amanhã haverá alívio, porque novas são cada manhã. E o texto das Lamentações nos diz: bom é esperar no Senhor, bom é o Senhor para os que esperam nele. Portanto, busque o conforto em Deus, busque o consolo, Ele é o Deus de toda misericórdia. Aos Coríntios, Paulo nos diz que Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Qualquer que seja o problema, Deus nos consola em todas as nossas tribulações. Se você perdeu um ente querido, lembre-se, Deus nos consola em todas as nossas tribulações. Se alguém na sua família está enfrentando enfermidade grave, difícil, Deus nos consola em todas as nossas tribulações. Se você está enfrentando uma crise financeira grave, Deus nos consola em todas as nossas tribulações. Mas Ele tem um objetivo para isso, para que consolemos aqueles que estão passando por tribulação. Se você já experimentou da dor, do sofrimento, da tristeza e sobreviveu e foi confortado por Deus, você tem um compromisso com Ele e com o seu próximo de utilizar dessa graça para consolar aqueles que estão experimentando situações que você já viveu. É um novo ministério que Deus dará à sua vida. Se você já perdeu seu pai e conhece alguém que perdeu recentemente, utilize a sua experiência para ser canal de consolo para ele, para dizer para ele: Deus me ajudou, Deus me consolou. Ele vai te ajudar e vai te consolar e você vai sobreviver a essa circunstância. Porque esse é o desejo de Deus, que sejamos canais da sua graça nesse mundo, que possamos consolar uns aos outros na dor e na tristeza. Por mais aguda que seja a dor, que seja a tristeza, que seja a perda, Ele é consolo, Ele é misericórdia, Ele é bom. E é nesta confiança que precisamos crer. Por mais tensa, intensa que seja a noite que você esteja enfrentando na sua alma, ela passará. Aguarde com esperança o raiar da nova manhã, porque novas são cada manhã. Espere em Deus. Ele virá em busca de você. Ele te resgatará desta situação, firmará seus pés sobre uma rocha. Ele te dará consolo e conforto. Tenha paciência. Aguarde nosso Deus, porque Ele nos consola e nos conforta. Que Deus nos ajude neste dia. Que Deus te ajude, console seu coração. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse que Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Como um pai limpa os olhos dos seus filhos quando estão chorando, que a lágrima corre. É esta imagem que o texto comunica. Deus nos consola e Ele nos consolará de todas as nossas circunstâncias. Deus nos conforte, guarde os nossos corações nesse dia, no santo nome de Jesus.